Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor a todos vocês. Eu estou hoje aqui passando para gravar mais um vídeo para falar sobre um assunto interessante. Como fazer de Deus a minha prioridade. O devocional, ele tem que ser diário na vida do cristão. O cristão, de modo algum, ele pode passar um dia sem ter um devocional com Deus. O cristão, de modo algum, ele pode passar um dia sem ler a Bíblia, um dia sem louvar a Deus, um dia sem orar, um dia sem jejuar. O cristão, ele pode fazer o que for, só que ele precisa entender que a prioridade dele é o devocional dele com Deus. O motivo da decadência espiritual na vida de muitas pessoas tem sido a negligência do seu devocional com Deus. Ou seja, muitas pessoas têm colocado o seu devocional com Deus de lado para priorizar as coisas materiais, e isso é totalmente errado para a vida do cristão. Eu vou dar aqui um exemplo da minha vida. Antigamente a minha vida ela era um pouco corrida. Eu trabalhava, isso aqui eu não tenho vergonha alguma de falar, isso aqui faz até parte do meu testemunho. Eu trabalhava dentro de um lixão e assim que eu acordava cedo, bem cedo, eu morava até no interior da Bahia com os meus avós, eu acordava bem cedo e só fazia tomar café e já saía para o trabalho, e depois tinha escola, e quando eu me formei na escola eu até cheguei a trabalhar o dia todo e chegava no fim do dia eu não tinha feito ali o meu devocional. E eu não percebia, mas eu estava aos poucos, vamos dizer assim, morrendo espiritualmente. Por quê? Porque eu só lia a Bíblia na igreja. O pessoal chegava lá, o pregador ou quem tinha a oportunidade ali de ter ali um momento ali para dar um versículo, para dar um testemunho, eles liam sempre ali um texto da Bíblia. E eu abria a Bíblia para acompanhar. Então aquele era o meu momento, entre aspas, com Deus. Por quê? Porque eu negligenciava o dia inteiro o meu devocional com Deus, até o momento em que eu entendi que eu não poderia viver uma vida como cristão sem Deus. Cheguei a ponto de levar a Bíblia para a escola, para nos intervalos, ou no intervalo de uma aula e outra, eu abrir ali e ler um pouco, e isso me ajudou muito na minha caminhada como cristão. Então, como fazer de Deus a minha prioridade? O primeiro conselho, como fazer de Deus a minha prioridade é: todos os dias em que você acordar, a sua primeira ação pela manhã é ore. Criar um hábito de oração é a melhor coisa que o cristão pode fazer. Eu chego a dias em que eu estou tão acarretado de coisas para fazer que eu até me pergunto, poxa, será que eu já orei hoje? Será que eu li a Bíblia hoje? Porque é assim, irmãos, às vezes a gente tá tão acarretado de fazer as coisas, mas tão acarretado, a gente tá tão focado que chega um momento em que a gente mesmo passa a refletir. Será que hoje eu tive o meu tempo com Deus? Sou muito contra aquele tipo de pessoa que a primeira coisa que vai fazer de manhã é pegar o celular para falar com alguém e deixa Deus de lado. Quando você acorda, isso é mais um dos sinais da misericórdia de Deus na sua vida. Porque Deus ele poderia sim ter cessado o seu respirar durante a noite enquanto você dormia. Só que ele teve a misericórdia de fazer com que você acordasse. Então, quando você acordar, a sua primeira ação diária é: faça uma oração a Deus, separe ali uns minutinhos para Deus. Você acorda, se você tem que trabalhar, se você tem que ir estudar, se você tem que ir para a faculdade, ou para qualquer lugar, ou para fazer qualquer coisa, antes de tudo, ore. Antes de você se levantar da cama, fale com Deus para que Ele possa proteger o seu dia, para que Ele venha te abençoar, para que seja um dia abençoado. Porque quando você coloca Deus como prioridade, as demais coisas já não são tão importantes assim. O segundo conselho que eu gostaria de dar aqui para você é o seguinte: leia a Bíblia todos os dias. Como eu disse, chegou um momento em que eu estava tão me envolvendo com Deus no meu devocional que eu passei a levar a Bíblia para a escola e lá acabava lendo alguns versículos, alguns livros. Eu ficava meditando naquilo durante a tarde, quando eu estudava no período. O alimento para o nosso corpo é a comida que nós nos alimentamos com a nossa própria boca.
mas o alimento para o nosso espírito, o alimento para a nossa alma é a palavra de Deus. O motivo de muitas pessoas hoje estarem em decadência espiritual é pelo fato de que eles negligenciam a leitura bíblica durante o seu dia. Ou seja, eles preferem fazer as coisas materiais, eles preferem ler coisas materiais, eles preferem ler coisas mundanas. Mas chega um momento em que ele tem ali uma oportunidade de ele ter um tempo para ler a Bíblia, que ele passa a ignorar, que ele passa a negligenciar. Ah, eu tô cansado demais hoje. Hoje em dia, esse objeto aqui é muito mais importante para muitos do que ler a Bíblia. Hoje em dia, muitos preferem passar horas e horas no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, do que passar alguns minutos com Deus, lendo a palavra, se alimentando da palavra de Deus. Então, o motivo de muitas almas hoje estarem desnutridas é simplesmente pelo fato de que eles deixam o alimento em que a alma deles necessita de lado para eles alimentar aquilo que a carne deles quer. Eu não estou aqui falando que mexer nas redes sociais é ruim. É bom, eu faço isso também. Só que é necessário entender que é tão maravilhoso você passar um tempo com Deus, meditando na palavra, tendo tempo na meditação, na oração, do que você estar o tempo inteiro nas redes sociais. Mas é necessário entender que passar um tempo com Deus, ele é inigualável. Ou seja, não há sensação igual do que você passar um tempo com Deus. O terceiro conselho que eu gostaria de dar para você é jejue. O jejum, ele é eficaz. O jejum, ele é necessário na vida do cristão. Por quê? Porque do jejum você se abstém das coisas carnais para você estar tendo um período com Deus. É necessário sim você ler a Bíblia, você orar, assim como também é necessário você jejuar, porque você também precisa enfraquecer a sua carne para você alimentar, para você fortalecer o seu espírito. E qual é um modo de jejum bíblico agradável a Deus? Lá em Mateus 6, versículos 16 ao 18, Jesus ele vai dar uma descrição de qual é o jejum que desagrada a Deus e qual é o jejum que também agrada a Deus. Jesus disse: quando vocês jejuarem, não vos mostrem contristados como os hipócritas. Por quê? Porque eles desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, eu digo a vocês que eles já receberam a recompensa. Então, o jejum que desagrada a Deus é aquele jejum que você faz para aparecer aos homens. Aqui no contexto, Jesus ele está apresentando o jejum que os hipócritas faziam. Eles desfiguravam seu rosto para mostrar aos homens algo que eles estavam fazendo. Só que aqui Jesus ele está dizendo para que aqueles discípulos não fizessem o mesmo, ou seja, que eles fizessem um jejum de agrado a Deus. Certa feita eu ouvi uma frase que dizia o seguinte: jejuar é sentir fome do pão da vida. Então, quando você jejua, você está sentindo fome das coisas do alto. O último conselho que eu gostaria de te dar aqui é o seguinte: se afaste daquilo que te afasta de Deus. Eu ouvi uma frase dita por um grande pregador brasileiro. Ele disse o seguinte: o que te distrai de um relacionamento com Deus, te destrói. Pense bem naquilo que você tem feito, com as pessoas que você tem andado, com as coisas que você tem almejado, porque tudo que te distrai de um relacionamento com Deus, seja um relacionamento com as pessoas, seja um relacionamento com seus amigos, sejam coisas que estão te distraindo do foco que é Deus, Deus ele não quer que você se distraia. Até porque isso vai chegar a um ponto em que vai te afastar dele. E Deus ele não se afasta de você. É o ser humano quem se afasta dele. Então, preste bem atenção em todas as coisas que você tem feito. Se isso tem te distraído do seu propósito, tem te distraído do chamado, tem te distraído do seu devocional com Deus, pode ter certeza que é algo que vai lá na frente te destruir. Ou aos poucos já está te destruindo e você nem está percebendo.
depois não vai reclamar falando que foi falta de aviso de Deus, porque não foi, cara. A Bíblia tá aí te avisando, a Bíblia tá aí te mostrando o que você deve e o que você não deve fazer. Não espere que Deus vai jogar de lá de cima uma placa na sua cabeça dizendo pare. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Já curta, comenta, compartilhe, que é o básico que todos os youtubers pedem, né? Já deixa aí o seu like embaixo, deixa o seu comentário também, compartilhe com aquela pessoa em que você deseja que ela ouça esses conselhos sobre devocional com Deus. E eu espero que você seja muito abençoado, em nome de Jesus. Eu também vou deixar aqui na descrição o link do meu primeiro livro, que é um livro qual fala também sobre devocional. Ele é um devocional voltado para os jovens, mas todas as idades podem ler. Eu recomendo muito esse livro, brincadeiras à parte, mas se você quiser adquirir esse livro vai estar com o link aqui embaixo. É só você ir lá, comprar e Deus te abençoe em nome de Jesus.